Olá, pessoal! Nesta semana, nós vamos falar sobre a cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações, além de estudar também os seus mecanismos. No nosso dia a dia, nós percebemos constantemente diversas transformações químicas e essas transformações químicas, essas reações químicas, elas acontecem com velocidades diferentes. Então, por exemplo, se eu comparar a velocidade com que os alimentos estragam, a velocidade com que uma planta cresce, ou a queima de uma vela, ou uma ferida, né, a cicatrização de uma ferida, o cozimento dos alimentos, então, cada uma dessas reações que eu citei, elas acontecem de formas, com velocidades diferentes. Então, a cinética química, ela é a parte da química que estuda as velocidades das reações químicas, bem como seus mecanismos. Então, entende-se por velocidade de uma reação como sendo a medida da taxa com que os produtos são formados e com que os reagentes são consumidos numa determinada reação. E o mecanismo, ele na verdade consiste na sequência detalhada de etapas que promovem a transformação dos reagentes em produtos. Então, a velocidade, na verdade, ela mede a taxa de consumo do reagente ou ainda a taxa de formação de um produto. Então, por exemplo, para essa reação genérica A mais B formando C mais D, eu tenho aqui uma tabela que mostra a concentração, a variação da concentração do reagente A ao longo do tempo. Então, observem que esses dados eles foram transformados, foram levados então para um gráfico e eu obtive então o gráfico que mostra o consumo do reagente A. Então, eu consigo medir a taxa de consumo do reagente ao longo do tempo. A taxa de desaparecimento do reagente ou de formação do produto, chamado velocidade média, ela é calculada por essa fórmula a seguir. Então, a velocidade média dos reagentes é igual à variação da concentração do reagente dividido pela variação de tempo, com um sinal negativo, por quê? Porque a variação do reagente, como ele está diminuindo a sua quantidade, vai dar um número negativo. Então, esse negativo que aparece ali na fórmula é simplesmente para que se obtenha uma velocidade positiva como resultado final. Já a velocidade média do produto não tem o sinal negativo, também é obtido pela variação da concentração do produto dividido pela variação do tempo. Bom, com os dados da tabela do slide anterior, eu pedi para calcular a velocidade média em determinados intervalos. Então, na letra A, de 0 a 16 minutos e na letra B, de 0 a 4 minutos. Então, aplicando essa fórmula anterior, eu vou obter a taxa de consumo do reagente, desculpa, ou a taxa de formação do produto num determinado tempo. Na letra A, está pedindo para calcular a velocidade média no tempo de 0 a 16 minutos. Então, a fórmula da velocidade média é variação da concentração dividido pela variação de tempo. Lembrando que essa variação sempre é o final menos inicial. Então, em cima dessa fórmula, eu vou escrever as concentrações final menos inicial e embaixo a variação de tempo. Então, o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que aqui, como vai de 0 a 16, eu tenho o final, o tempo 16 e a concentração 0,40, e no início eu tenho o tempo 0 e a concentração 10 mol por litro. Por isso que aqui em cima ficou, então, menos, o menos já faz parte da fórmula, né? Concentração final menos concentração inicial, então 0,4 menos 10. E embaixo, tempo final menos tempo inicial, então 16 menos 0, que resolvendo vai dar 0,6 mol por litro. Observem que aqui, menos com menos vai dar um número positivo para a velocidade média. Sempre vai dar um número positivo, certo? Bem, na letra B,
está pedindo no tempo, no intervalo de 0 a 4 minutos. Então, agora, o meu tempo final e a minha concentração final seriam o 4 e o 4,8, e o tempo inicial é o 0 e a concentração inicial 10 mol por litro. Então, eu venho aqui na minha fórmula e faço menos concentração final 4,48, menos concentração inicial 10, e embaixo o intervalo de tempo 4 menos 0. Resolvendo, eu obtive uma velocidade média de 1,38 mol por litro por minuto. De onde vem essa unidade? Vem aqui da minha tabela. Eu tenho concentração em mol por litro e tempo em minuto. Então, eu tenho mol por litro por minuto, ok? Como vocês puderam perceber, então a velocidade média ela vai ter valores diferentes conforme o intervalo de tempo considerado. Então, na cinética química, muitas vezes nós utilizamos a velocidade instantânea, que é aquela velocidade no instante em que está acontecendo o consumo dos reagentes ou a formação dos produtos. Na verdade, a partir daquela curva que foi montada lá com aquela tabelinha nos slides anteriores, é possível determinar a velocidade instantânea e ela é dada pela inclinação da reta tangente na curva concentração-tempo, naquele instante determinado. Ou ainda ela é calculada pela derivada, né? A derivada da concentração pelo tempo. A gente não vai ver isso aqui, mas é importante que vocês saibam que é possível sim calcular a velocidade num instante determinado. Antes de calcular a velocidade das reações, é importante saber se as reações vão acontecer efetivamente. Existem algumas condições necessárias para que as reações aconteçam. Então, condições fundamentais. É necessário que haja afinidade química entre os reagentes para que a reação aconteça. Os reagentes devem ter uma relação química entre si e reagir quimicamente para que a reação aconteça. E, além disso, é necessário que haja contato entre os reagentes. Se não houver contato, não há reação, certo? Além dessas duas condições fundamentais, as partículas devem colidir entre si de forma efetiva, ou seja, as colisões entre as partículas devem ocorrer numa orientação favorável, com uma geometria favorável, né? E com uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar as novas ligações dos produtos, que é a chamada energia de ativação. É a chamada teoria da colisão. Então, aqui eu estou mostrando duas situações de colisão entre partículas que não resultam em uma reação química. Então, observem que as partículas colidem e voltam sem sofrer qualquer modificação. É uma colisão desfavorável, onde não permite a reação química. Já nesta situação, as partículas estão colidindo de forma efetiva com uma orientação favorável. O que é isso? Elas colidem uma de frente contra a outra. Essa colisão acontece com uma energia suficiente para romper as ligações entre os reagentes e formar as novas ligações dos produtos. Então, essa colisão ela é efetiva, ela é favorável e ela resulta numa reação química. Observem que este composto que está sendo mostrado aqui no meio, ele é chamado de complexo ativado. Esse é um composto intermediário entre os produtos e os reagentes. A teoria da colisão diz que para que a colisão seja efetiva, é necessário ainda que os reagentes adquiram uma energia mínima denominada energia de ativação, que na verdade é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável de frente, seja efetiva. Como eu comentei, então, após essa colisão efetiva,
numa orientação favorável, ocorre a formação de um composto intermediário, o chamado complexo ativado, que é o estado intermediário formado entre reagentes e produtos, em cuja estrutura existem as ligações enfraquecidas dos reagentes e acontece a formação das novas ligações dos produtos. Aqui mais uma ilustração mostrando a formação do complexo ativado. Então, olha só, no início, as moléculas dos reagentes colidindo frontalmente uma contra a outra, estado inicial. No meio, ali no estado intermediário, temos o complexo ativado, que é uma estrutura instável e de vida curta, é instantâneo a formação desse complexo ativado. Nesse complexo ativado, nós temos, olha só, ligação do reagente sendo rompida e ligação do produto sendo formada. E a partir daí, então, as moléculas dos produtos são formadas e são liberadas. Mais uma ilustração sobre a teoria das colisões. Então, aqui nós temos dois reagentes, o H2 e o I2, né? Aqui na primeira parte aqui, a colisão eficaz, uma colisão frontal, eficiente, com energia mínima para romper as ligações dos reagentes, e aqui os produtos sendo formados, duas moléculas de HI. Na parte de baixo, nessa parte aqui, há uma colisão não eficaz. Por quê? Porque os reagentes não estão colidindo frontalmente. Então, é uma colisão que não resulta numa reação química. Observem que os reagentes colidem e retornam para a sua posição com a mesma estrutura. Mais um exemplo da teoria das colisões, agora para a reação entre O3 e NO. Aqui no início nós temos o acontecimento de uma reação química, porque a colisão aconteceu com alta energia, ocorreu a formação do complexo ativado e, por fim, a liberação dos produtos. Aqui embaixo, já as moléculas colidem com baixa energia, então não houve a formação do complexo ativado, ou seja, não tinha energia suficiente para romper as ligações iniciais dos reagentes. Então, não houve a reação, não houve formação dos produtos. Mais uma vez, então, para frisar o conceito de energia de ativação, é a menor energia que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Então, observem esse primeiro gráfico que traz a variação de energia para uma reação chamada exotérmica. A reação exotérmica é a reação que acontece com liberação de energia. Então, no início, o reagente tem uma quantidade de energia, ele recebe uma energia que é chamada a energia de ativação, então esse pico aqui é a energia de ativação que foi adicionada ao reagente, e por fim, o produto formado, observem que o produto formado tem uma energia menor do que a energia do reagente inicial, logo houve liberação de energia. No segundo gráfico, observem que o reagente tem uma energia inicial, aí ele recebe uma energia, a chamada energia de ativação, então toda essa quantidade aqui é a energia de ativação, essa parte azul, e o produto sai com uma energia específica. Observem que neste segundo exemplo, o produto apresenta um conteúdo energético maior do que o reagente. Então, esse gráfico ele representa um gráfico de uma reação endotérmica, aquelas reações que acontecem com a absorção de energia. Mais um gráfico aqui agora mostrando o que acontece efetivamente durante a reação química entre o O3 e o NO. Então, aqui no gráfico, né, energia inicial dos reagentes, recebe um teor de energia, forma o complexo ativado e depois diminui o conteúdo energético e libera os produtos formados. É uma reação também chamada reação exotérmica. Bom, quanto maior a energia de ativação,
mais lenta será a reação química. Isso é muito importante ser frisado. Então, quanto mais energia for necessária para a formação do complexo ativado, menor vai ser a velocidade da reação química. Cada reação possui um valor característico para a energia de ativação. Por quê? Porque depende do tipo de ligação que existe entre os reagentes, né? E este valor de energia de ativação não depende da temperatura nem da concentração dos reagentes. Bem, quais fatores que influenciam a velocidade de uma reação química? Então, em geral, a velocidade de uma reação é determinada pela temperatura, pela propriedade dos reagentes e pelas concentrações dos reagentes. Além disso, a concentração de outras substâncias, como por exemplo catalisadores, também vai influenciar na velocidade da reação e a superfície de contato dos reagentes também influencia. Vou falar sobre cada um na sequência. Começando então pela temperatura, um aumento de temperatura geralmente aumenta a velocidade de uma reação química. Isso porque aumentar a temperatura significa aumentar a agitação dos átomos ou das moléculas dos reagentes. Consequentemente, aumenta a colisão entre as partículas. Se as partículas colidem mais, provavelmente terão uma maior velocidade de reação. Então, aqui eu coloquei uma fórmula que representa a relação entre a constante cinética, que depois eu vou falar o que é, na verdade, é essa constante que influencia na velocidade, né? E a temperatura. Então, é um cálculo bastante complexo, nós não vamos aplicar aqui, mas só para vocês saberem, então, que quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação química. Outro fator que influencia a velocidade de uma reação química é a superfície de contato. Bem, quanto mais fragmentado estiver o reagente sólido, maior a superfície de contato. Se existe uma maior superfície de contato, haverá um maior número de colisões, logo, maior será a velocidade da reação química. Então, como exemplos aqui, eu tenho o sal de frutas em pó e na forma de comprimido efervescente. Isso na prática, nós podemos perceber que na forma de pó, a reação entre o medicamento e a água acontece mais rapidamente do que na forma de comprimido dissolvido em água, certo? Então, quanto mais fragmentado, maior a velocidade da reação química. Um outro exemplo, eu poderia citar aqui o prego e a palha de aço, nosso bombril lá, né? A palha de aço, ela enferruja, entre aspas, ela oxida mais rapidamente do que o ferro. Se eu tiver a mesma massa de ferro na forma de prego e ferro na forma de palha de aço, a palha de aço ela vai oxidar, vai reagir muito mais rapidamente. Propriedades dos reagentes. Então, aqui eu vou verificar número de ligações e estado físico, né? Então, com relação ao número de ligações, quanto mais ligações o reagente tiver, menor vai ser a velocidade da reação. Por quê? Porque eu vou precisar de mais energia para que aquela reação aconteça. E também com relação ao estado físico, os reagentes gasosos, eles reagem muito mais rapidamente do que os líquidos e, por sua vez, estes reagem muito mais rapidamente do que os sólidos. Isso por quê? Porque os gasosos apresentam uma maior mobilidade, né? Então, gasoso tem mais mobilidade do que os líquidos e os líquidos têm maior mobilidade do que os sólidos. Por isso que os gasosos reagem muito mais rapidamente que os líquidos e estes mais rapidamente do que os sólidos. Outro fator é a presença de outras substâncias, como por exemplo a presença de catalisadores ou inibidores. Então, o catalisador é uma substância que, ao ser adicionada à reação química, ele aumenta a sua velocidade. Por quê? Porque ele reduz a energia de ativação. O catalisador, ele age enfraquecendo as ligações dos reagentes. O catalisador não é consumido durante a reação química, ele não fornece energia às substâncias,
ele também não altera o rendimento da reação e ele é regenerado no final da reação, certo? Então, se nós observarmos aqui do lado o gráfico, então aqui começa com uma energia inicial de reagente e termina com uma energia final de produto aqui, né? Observem que a curva rosa é a curva de uma reação sem catalisador. Então, observem a quantidade de energia que teria que ser adicionada. E a curva verde é uma reação com catalisador. Observem que a energia necessária inicial é menor, a energia de ativação é menor com o catalisador. Por isso que reações catalisadas, elas acontecem com maior velocidade. Devido ao estado físico, a catálise pode ser homogênea quando reagente e catalisador constituem uma única fase, ou seja, estão no mesmo estado físico, formando um sistema homogêneo. Neste exemplo aqui que eu coloquei, nós temos reagentes e catalisador, o NO2 é o catalisador, gasosos. Então, é uma catálise homogênea. Na catálise heterogênea, reagentes e catalisador apresentam um sistema polifásico, ou seja, os reagentes estão num estado de agregação e o catalisador num outro estado. Então, há uma superfície de separação entre reagente e catalisador. Por exemplo, aqui, o catalisador é o ferro sólido, enquanto que os meus reagentes, eles são gasosos. Podem acontecer reações nas quais o produto formado passa a atuar como um catalisador. Como exemplo aqui, o cobre reagindo com ácido nítrico forma o NO gasoso. E esse NO, ele atua como um catalisador. A partir da formação desse NO, percebe-se um aumento da velocidade da reação. E por fim, também existem substâncias que reduzem a velocidade, como exemplo, os venenos de catalisador. Por quê? Porque eles diminuem ou destroem a ação do catalisador. Um exemplo aqui, a reação do nitrogênio gasoso com hidrogênio na presença de ferro. O ferro seria o catalisador e o arsênio, ele é um inibidor da ação do ferro. Então, ele é um veneno de catalisador, do catalisador ferro. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes em enzimas. Enzimas são exemplos de catalisadores, né? São catalisadores biológicos de natureza proteica e coloidal que aceleram importantes reações no metabolismo de seres vivos de forma seletiva. Então, o que seria essa seletividade? Observem a figura aqui de baixo, onde o substrato ele se encaixa numa região da enzima chamada de sítio ativo. Então, esse encaixe aqui ele deve ser perfeito, por isso que a enzima ela é seletiva. E depois, então, desse encaixe, forma-se o complexo ativado, né? E, por fim, os produtos da reação. Exemplo de enzima seria a pitialina, ou amilase salivar, que está presente na saliva, que catalisa a hidrólise de moléculas de amido, por exemplo. Ainda com exemplo de enzimas, alguns produtos de limpeza apresentam enzimas que facilitam a quebra de moléculas de substâncias responsáveis pelas manchas em tecidos, entre outros exemplos de enzimas, né? Alguns metais também são utilizados como enzimas, principalmente metais de transição, como a platina, o cobalto, níquel, paládio, entre muitos outros exemplos de metais. Ácidos com íons H+, são catalisadores de diversas reações da química orgânica, como, por exemplo, a reação do açúcar, a sacarose com água, que produz moléculas de glicose e frutose. Algumas bases também podem ser catalisadores, alguns óxidos metálicos, como por exemplo o óxido de alumínio, o C2O3, V2O5, entre muitos outros exemplos de óxidos metálicos que são usados como catalisadores de reação. Um outro fator que influencia
na velocidade de uma reação química, que altera a velocidade de uma reação química, é a pressão. Porém, é importante observar que a pressão só altera a velocidade de reação que apresentar pelo menos um reagente gasoso, certo? Então, um aumento de pressão acarreta num aumento de velocidade. Por quê? Observem aqui na ilustração do lado, eu tenho aqui no início um volume e uma pressão específica. Na situação de baixo, ocorreu um aumento da pressão com consequente redução de volume. Então, observem que a redução do volume acarreta numa maior concentração de reagentes, consequentemente, um maior número de colisões, que por sua vez resultarão numa maior velocidade. Um outro fator é a concentração dos reagentes, que altera substancialmente na velocidade de uma reação química. Porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior a quantidade de partículas presentes, né, que podem reagir. Logo, maior será o número de colisões efetivas e, consequentemente, uma maior velocidade da reação. Então, a variação da velocidade da reação em função da concentração, ela é expressa através de uma equação da velocidade que nós veremos a partir de agora. Para determinarmos a equação da velocidade em função da concentração dos reagentes, é importante que nós conheçamos a lei das velocidades, ou lei da ação das massas, de Goldberg e Wage. Essa lei diz que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Por exemplo, para a reação genérica dos reagentes A e B formando produtos, então a lei das massas, ela é expressa por essa proporcionalidade. Então, a velocidade é proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado em expoentes determinados experimentalmente. Esta proporção, ela resultou, depois de muitos estudos, numa igualdade, numa equação. Observem que aqui agora aparece um fator K, que seria a constante da velocidade ou constante cinética. Essa constante, ela depende da temperatura na qual a reação está acontecendo e depende dos reagentes que estão participando da reação. Então, o V aqui seria a velocidade, o K, essa constante de velocidade, e o M e o N são expoentes determinados experimentalmente. Então, para as reações elementares, ou seja, reações que acontecem numa única etapa, os expoentes que aparecem na equação da velocidade são iguais aos coeficientes da equação balanceada. De que forma, então? Eu tenho a lei da velocidade, olha só, velocidade igual a constante K, multiplicando as concentrações dos reagentes elevados nos coeficientes que vem aqui de cima, olha, da equação da reação balanceada. Então, digamos que aqui eu tivesse 3A mais 2B. Então, o Azinho aqui seria igual a 3 e o Bzinho aqui seria igual a 2. E assim por diante, tá? No caso de reações não elementares, ou seja, reações que acontecem em várias etapas, nós precisamos então conhecer os mecanismos da reação, verificar quais etapas acontecem e verificar principalmente qual é a etapa lenta. Por quê? A etapa lenta é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Por quê? Porque o acontecimento da reação depende principalmente dessa etapa lenta. Então, observem que aqui embaixo, olha, a equação da velocidade, ela foi determinada pela etapa lenta que está aqui. Então, eu tenho a minha equação da velocidade não vai depender das outras etapas.
Então, não aparece aqui na equação da velocidade o HBrO2 ou o HBrO. Aparecem somente os reagentes que participam aqui, ó, da minha etapa lenta. Então, a equação da velocidade vai ser uma constante, K, que depende da reação específica, multiplicada pelas concentrações dos reagentes que aparecem na etapa lenta, ok? Vamos observar agora a equação da reação do NO2 com CO, formando NO mais CO2. Então, esta equação que está aqui no início é a chamada equação da reação global, certo? E a determinação do mecanismo da reação, das etapas que acontecem, ela só é determinada experimentalmente. Então, eu não tenho como olhar para a reação e imaginar como é que ela acontece, quais as etapas que acontecem. Somente experimentalmente é que é possível determinar qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa e quem é a etapa lenta. Então, experimentalmente foi percebido que essa primeira etapa aqui é a etapa lenta. Então, na etapa lenta acontece a reação de 2NO2 formando NO3 mais NO. Observem que aqui aparece uma substância que não está aqui na minha equação global. Essa substância NO3 é chamada de intermediário da reação. Então, na primeira etapa, formou o NO3. Observem que esse NO3 aparece como produto da primeira etapa e aparece como reagente lá na segunda etapa. Então, ele foi formado na primeira etapa, consumido na segunda etapa, para a formação, então, do NO2 com o CO2 aqui na segunda etapa, que é chamada etapa rápida, certo? Então, quando for determinar a equação da velocidade desta reação aqui, eu só considero a etapa lenta, certo? Observe que na equação da velocidade aparece o NO2 elevado ao quadrado. Da onde que veio esse quadrado aqui? Veio aqui, ó, da minha etapa lenta. É o coeficiente do NO2 na etapa lenta, certo? Então, a concentração do intermediário não aparece nessa lei aqui. Por quê? Porque o intermediário não aparece como reagente na etapa lenta. E observando aqui o caminho da reação e a variação das energias, eu tenho então, observem que o NO2 reage inicialmente, duas moléculas reagem inicialmente, e é necessária uma energia de ativação. Essa energia aqui é uma quantidade muito alta, por isso que constitui a etapa lenta. É a etapa da reação que precisa de uma quantidade maior de energia, por isso que demora mais para acontecer. Como é que eu vou saber que é a etapa lenta, então? Só experimentalmente, mais uma vez frisando aqui, tá? Bem, a partir da equação da velocidade estabelecida, é possível determinar a ordem de uma reação química. O que é a ordem de uma reação química? É a soma dos expoentes da equação da reação. Então, por exemplo, aqui, quais são os expoentes? Aqui, quando não aparece, é porque tem expoente 1, e aqui eu tenho o expoente 2. Então, a ordem da reação seria o 1 mais 2. Então, a ordem da reação é igual a 3, ou seja, reação de terceira ordem. Eu posso falar também em relação à ordem da reação em relação a um dos reagentes. Por exemplo, aqui eu tenho a ordem da reação em relação ao H2. Qual o expoente do H2? Vou olhar lá em cima, é 1. Então, é de primeira ordem em relação ao H2 e de segunda ordem em relação ao NO, porque o expoente do NO é igual a 2. Existem reações ainda que apresentam a ordem zero. Então, eu teria V igual a K. E não aparece nenhum reagente, nenhuma concentração de reagente. Isso significa que essa reação ela tem uma velocidade que independe da concentração dos reagentes. Então, pessoal, aqui eu trago mais uma reação química.
que acontece em 3 etapas. Essas etapas, elas constituem o que a gente chama de mecanismo de reação. E esse mecanismo de reação, essas etapas, elas são determinadas experimentalmente, somente através de procedimentos experimentais. Então, observem aqui que o ferro, ele reage com o CO na primeira etapa, formando FeO mais carbono. Esse carbono produzido na primeira etapa é consumido na segunda etapa com o oxigênio formando o CO2. Observem que o CO2 é um outro componente intermediário que vai ser formado na segunda etapa e vai ser consumido na terceira etapa, formando o CO. Observem que o CO é produzido na terceira etapa e é consumido lá na primeira. Então, é necessário inicialmente fornecer ferro e CO, mas esse CO vai ser consumido e produzido conforme as etapas forem acontecendo. Então, observem que o que sobra, na verdade, aqui? Eu tenho ferro, que é consumido, eu tenho o FeO, que é produzido, e se nós fizermos a verificação do oxigênio, é consumido uma molécula de oxigênio aqui na segunda etapa e é produzido meia molécula lá na terceira etapa. Então, no balanceamento global do O2, nós temos meia molécula de oxigênio sendo consumida. A partir da verificação dessas etapas, é necessário verificar qual etapa é a etapa lenta e a partir da etapa lenta, então, nós podemos determinar a equação da velocidade desta reação. Mas isso só é feito experimentalmente, mais uma vez, para frisar. Então, aqui eu trago mais uma reação química que acontece em etapas. E o que eu posso perceber aqui? Então, por exemplo, na primeira etapa, eu tenho 2 moléculas de NO, formando, então, o N2O2. Esse N2O2, ele foi consumido aqui na segunda etapa, ou seja, é produzido na primeira etapa, consumido na segunda etapa, certo? Formando o N2O, que é produzido na segunda etapa e consumido na terceira, certo? Se nós verificarmos as substâncias que não são consumidas ou produzidas, enfim, na forma de intermediários, nós temos a equação global. Então, olha só, nós temos aqui 2NO, que aparece na primeira etapa e aparece na etapa global. Nós temos aqui 2 moléculas de H2, 2H2, e nós temos do outro lado da equação, então, 2 moléculas de água, que aparece lá em cima, 2 moléculas de água, e nós temos também uma molécula de N2, que está aparecendo lá em cima, olha, na equação global. Então, quando eu verifico quem são os intermediários, e eu somo os reagentes e os produtos que não atuam como intermediários, eu tenho a minha equação química. Após verificar experimentalmente quais as etapas e qual é a etapa mais lenta, então a etapa mais lenta é que vai determinar a velocidade da reação química. Observem que dependendo da etapa lenta, né, poderá aparecer também na equação química as substâncias intermediárias, certo? Então, eu vou falar agora sobre molecularidade, que na verdade é determinada pelo número de moléculas que se chocam em cada reação. Para o caso de reações elementares, como o exemplo aqui embaixo, eu tenho 2 moléculas de NO2 colidindo entre si. Então, esta reação elementar é chamada bimolecular. Agora, para as reações não elementares, aquelas reações que acontecem em várias etapas, a gente não fala, não define molecularidade para a reação global. Não se define molecularidade para a reação global. E sim,
é definida a molecularidade para cada etapa da reação, ok? Pessoal, então eu vou finalizar a parte de cinética apresentando para vocês o conceito de tempo de meia-vida. Bem, tempo de meia-vida é a quantidade de tempo necessária para que metade do reagente reaja completamente. Bem, para reações rápidas, as reações rápidas, então, elas apresentam elevados valores para a constante cinética e baixos valores para o tempo de meia-vida, porque elas acontecem rapidamente, certo? Então, as equações para o tempo de meia-vida, elas dependem da ordem da reação. Então, observem aqui. Reações que apresentam ordem 0, o tempo de meia-vida é determinado pela relação entre a concentração inicial do reagente dividido pela multiplicação entre a constante cinética por 2. Para reações de primeira ordem, observem que a equação para o tempo de meia-vida é determinada pelo logaritmo natural de 2 dividido pela constante cinética. Observem que aqui, na equação para o tempo de meia-vida, para reações de primeira ordem, esse tempo não é afetado pela concentração inicial do reagente. Já as reações de segunda ordem são determinadas, então, o tempo de meia-vida é determinado, então, pela relação, pela divisão entre o 1 dividido pela constante cinética da equação, multiplicada pela concentração inicial do reagente.